Olá, eu gostaria de conversar com vocês hoje para falar um pouco da síndrome carcinoide. A síndrome carcinoide é uma síndrome, como o próprio nome diz, associada à produção de um hormônio específico por tumores neuroendócrinos. Ela não é tão comum, né, se a gente pensar no contexto da medicina, mas ela é uma das síndromes funcionantes de produção de hormônio mais comuns associadas ao tumor neuroendócrino. Geralmente ela está presente em pacientes que têm um tumor neuroendócrino do intestino delgado, do intestino fino, ou do pulmão. São os locais mais comuns onde existe a produção desse hormônio chamado serotonina. Quando ele está presente, né, quais são os sintomas? Então a pessoa muitas vezes apresenta graus distintos de diarreia, que pode levar muitos anos, às vezes mais intenso, às vezes menos intenso, às vezes coisas que a pessoa nem dá muita atenção, um pouco de desconforto abdominal e um calor no rosto, que muitas vezes as pessoas que estão com a gente vê que fica vermelho. Isso pode ser confundido em mulheres na faixa dos 50 anos com sintomas de menopausa, quando na verdade é um tumor produzindo hormônio, né? E a diarreia pode ter um diagnóstico diferencial como intolerância à lactose, cólon irritável, que muitas vezes passam despercebidos. Por que é importante o diagnóstico? Porque tem tratamento, né? Então, o diagnóstico é feito quando se detecta a presença do tumor neuroendócrino associado à confirmação da produção desse hormônio serotonina. Isso é feito através de um exame na urina, que se coleta a urina durante 24 horas e se mede a quantidade dessa serotonina nessa urina. Existe uma dieta que deve ser feita durante a coleta, geralmente 2 dias antes de coletar, durante a coleta dessa urina. A gente evita alimentos ricos em serotonina, que são tudo que é bom, né? Chocolate, banana, abacaxi, café, castanhas, tomate. Porque isso pode falsamente aumentar a quantidade da serotonina na urina. E aí se dosa. Esse valor ele tem que vir quantitativo, o laboratório tem que informar exatamente o valor, não pode ser como alguns laboratórios colocam acima de 40, porque acima de 40 pode ser 41, pode ser 200, né? Então a gente precisa ter o valor certinho. E aí se determina então o diagnóstico da síndrome carcinoide. Documentação do tumor por biópsia e a presença desse hormônio. E como que é feito o tratamento? O tratamento de primeira linha, o primeiro tratamento, ou seja, que deve ser feito, é o uso de uma classe de remédios, existem 2 no Brasil, que é os análogos de somatostatina. Eu mencionei num outro vídeo que os tumores neuroendócrinos apresentam uma quantidade grande na superfície da sua célula de uma proteína chamada receptor de somatostatina. Esses remédios chamados análogos de somatostatina vão diretamente nessa proteína e bloqueiam ela. E aí inibem a produção do hormônio e o crescimento do tumor. Então é um tratamento de hormonioterapia que funciona super bem. Mais de 80% dos pacientes com síndrome carcinoide melhoram e melhoram rápido e o controle desses sintomas é muito prolongado. Eu tenho pacientes que estão tratando há 15, 18 anos com um ótimo controle de doença. Esses remédios são, como eu disse, existem 2, é o octreotide e o lanreotide, são injeções mensais, que são aplicados não em farmácia, mas em serviços oncológicos. Não é quimioterapia, como eu disse, é uma hormonioterapia, e eles têm um perfil de tolerância muito, muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles num outro vídeo. Mas voltando à síndrome carcinoide, é muito importante saber se o tumor produz essa serotonina. Em mais ou menos 15% dos casos, a pessoa não tem sintomas carcinoides, mesmo tendo o tumor. Faz o diagnóstico do tumor, mas não tem nem diarreia, nem o calor no rosto. Se o tumor for do intestino ou do pulmão, mesmo assim deve fazer o exame da urina para investigar. Porque se tiver a serotonina alta, tem que tratar também com esses análogos de somatostatina. Por quê? Porque a serotonina cronicamente alta no corpo, né, em valores acima do normal, pode causar problemas no coração e também em outros órgãos, obstrução intestinal, mas especialmente o coração é muito temido. É a chamada cardiopatia carcinoide. Ocorre um espessamento das válvulas do coração e a pessoa pode ter insuficiência cardíaca. Quando isso ocorre, o tratamento é trocar a válvula do coração através da cirurgia. Então, todo paciente que tem síndrome carcinoide deve fazer uma avaliação com ecocardiograma para ver se tem alguma alteração do coração ou não. Se tiver normal, mesmo assim acompanha e faz todo ano, porque coisas iniciais são detectadas de forma mais fácil
e o tratamento tem mais sucesso. Então, isso é um resumo geral da síndrome carcinoide. Existem outros tratamentos, mas o primeiro tratamento realmente são os análogos de somatostatina, com resultados muito bons, e a qualidade de vida dos pacientes consegue ser muito boa com esses tratamentos.